Olá, meu nome é Jéssica e eu já queria iniciar um aprofundamento em astrologia com vocês. Conversando com algumas pessoas queridas, eu senti essa necessidade e então eu queria passar o conceito básico da astrologia para quem nunca olhou ou quem só ouviu falar, enfim. Então, a partir desse conceito básico, você vai ficar capacitado de olhar o seu próprio mapa e entender com um certo nível de aprofundamento como ele funciona e o que aquilo significa para você, ok? Então, a primeira coisa que eu vou deixar aqui na descrição são sites e aplicativos, os quais vocês podem fazer o seu mapa. Você só vai precisar ter em mãos a sua data de aniversário com dia, mês e ano, o horário exato no qual você nasceu, o local em que você nasceu. Isso tudo é extremamente importante, pois o site ou o aplicativo ele vai calcular qual era a foto do céu, ou seja, onde os planetas estavam e refletidos isso no seu mapa. Então, qual era o trânsito astrológico naquele dia, horário para aquele local, ok? A primeira coisa, tendo o seu mapa, a partir daí você pode olhar e começar a iniciar a sua interpretação. Pausa aí o vídeo, corre lá, faz o seu mapa e aí continua que a gente vai continuar conversando. Vou deixar aí um mapa para vocês verem como ele é e vejam que tem o número de 1 a 12 e uma setinha mostrando qual é o movimento da sua leitura. Então, o 1 ao 12 são exatamente as 12 casas astrológicas que a gente tem, que são consideradas as 12 áreas da sua vida, ok? Como fazer a leitura disso? Então, lembrando que a partir desse número de 1 a 12, que é o significado das casas, às vezes esse número, em alguns desses sites ou aplicativos, o número pode ser o signo, ok? O que pode causar uma certa confusão, que você vai ver que na sua casa 1 tem o número 8, e aí você vai falar que número é esse? Não significa que aquela casa é a casa 8. O que significa que aquele 8 é o signo de Escorpião, ok? Porque é a partir de Áries que a gente começa a contar. Então, Áries é, pela astrologia védica, o nosso número 1. O que significa casa 1? Então eu vou dar dois significados para cada casa para você simplificar um pouco a sua leitura, ok? Então a casa 1 normalmente representa a nossa personalidade ou o nosso corpo. Então, a depender do ascendente que temos, a personalidade que rege essa pessoa é deste ascendente, ok? Então, eu vou falar de forma sequencial o que é cada casa e depois a gente fala o que são os signos e os planetas, ok? Então, a casa 1 é personalidade e corpo, a casa 2 são família e valores, a casa 3 são irmãos e comunicação, a casa 4 é a mãe, sua mãe ou a sua casa, a casa 5 é inteligência e criação, a casa 6 são os seus obstáculos, é a casa do karma e as rotinas, então é a casa também da saúde. A casa 7 é a casa das parcerias e dos relacionamentos, é a partir da casa 7 que você entende qual é o parceiro ideal ou parceira ideal
para você. A casa 8 é intensidade e transformações. A casa 9 são os seus conhecimentos, estudos e o seu pai. A casa 10 é o seu trabalho e a sua atitude de ação. A casa 11 são os desejos e os seus amigos. A casa 12 é o desapego e o isolamento. Ok? Essas são as casas. Agora, as casas, em alguns mapas, podem estar com números ou com o símbolo dos signos, ok? Se estiver com números, é porque aquele número significa o signo, não a casa, ok? A casa, você sabe pelo quadrante no qual você observa. Sempre o quadrante que estiver em cima é a casa 1. Se a casa 1 tiver com o símbolo do signo, aí aquele programa identifica a casa com o símbolo do signo. Essa é simplesmente a diferença, ok? O primeiro signo da astrologia é o signo de Áries. Na astrologia védica, a gente começa a contar a partir de Áries. Então, Áries sendo o número 1, normalmente Áries significa dinamismo e competição. São pessoas extremamente resolutas. Então, se você tiver o signo de Áries na casa 1, por exemplo, que é a casa da sua personalidade, significa que você é uma pessoa extremamente competitiva e dinâmica. É simples assim. Se Áries estiver, por exemplo, na casa 6 de saúde, significa que você é uma pessoa que é muito ativa e que não gosta de ficar parada. Se Áries, por exemplo, estivesse na sua casa 11, que é a casa dos amigos, você significa que a maioria dos seus amigos ou pessoas que você tem facilidade de fazer amizade, elas são extremamente competitivas. Então, é mais ou menos dessa forma que a gente faz a leitura, ok? Então, o 1 é Áries, que significa dinamismo e competição. O 2 é Touro, que é um signo extremamente fixo e construtivo. Alguns diriam que cabeça dura, mas eu digo que eles são, por isso que eu digo que eles são fixos, porque eles têm uma ideia, eles vão até o fim para conseguir. O signo 3 seria Gêmeos. Gêmeos é dual e cheio de ideias. Então, é um signo extremamente bom para se ter, por exemplo, num trabalho, quando você é uma pessoa que precisa ter várias faces para trabalhar com diferentes, às vezes, níveis sociais, ok? O signo 4 é o signo de Câncer. Câncer é extremamente flexível e emotivo. É um signo nutritivo, vamos dizer assim, e acolhedor. É um signo bom para estar na casa 4. Se Câncer estiver na sua casa 4, ele está na sua própria casa, aliás, e significa que você vai ter uma mãe super amorosa. Bom, o signo 5 é Leão. Leão normalmente é nobre e autoritário. Então, Leão é aquele que brilha, é o signo do rei. Se você tiver esse signo na casa da profissão, significa que você vai ser um líder nato. Virgem, que é o número 6. Número 6 é Virgem, que é extremamente detalhista e hábil. Então, se você quer uma pessoa que precisa ir no detalhe das coisas, você precisa de um virginiano com você.
O próximo signo é o 7, que é Libra. Libra significa equilíbrio e relacionamentos. Libra é um signo extremamente diplomático. O próximo signo é o número 8, que é Escorpião. Escorpião, ele é profundo e transformador. Então é um signo excelente para você ter em casas como Karma ou na casa 12, que ele é totalmente transformador. Você vai ter às vezes uma busca espiritual de forma muito profunda. O próximo signo é Sagitário, que é o 9. Ele é um professor nato e aventureiro. Então, o sagitariano, ele normalmente gosta de sempre estar em uma aventura. Ele gosta de coisas inovadoras e diferentes. O signo 10, que seria Capricórnio, ele é totalmente racional executor. É um ótimo signo para se ter, por exemplo, na casa 10, que é a própria casa dele, mas numa casa 2, por exemplo, imagina, que é de valores. Então, é um signo que ia conseguir trazer muito valor, muita riqueza e prosperidade na sua vida material. O próximo signo, que é o signo 11, é Aquário. Aquário, ele é místico e humanitário. Então, imagina um aquariano, se você tiver aquário na sua casa de profissão, então você vai ser aquela pessoa que vai ajudar a todos à sua volta. O último signo, então, que é o signo 12, que é Peixes, ele é extremamente conselheiro e sonhador. Então, os piscianos costumam sempre dar bons conselhos. Então, se você tiver um Peixes na sua casa 11, que são os amigos, é sinal que você vai ter amigos extremamente conselheiros. A próxima coisa que a gente observa no nosso mapa são os planetas que estão ali. Às vezes você vai ver casas que estão vazias. Cada signo é regido por um planeta. Isso fica para uma próxima explicação. Mas se você já tiver no seu mapa aparecendo ali um planeta de antemão, sem você considerar o aspecto do regente do signo, então aquele planeta também vai ter grande força dentro do seu mapa. Então, o que significa você ter o Sol em alguma área da sua vida? O Sol, ele é o pai, ele é a alma, só que o Sol queima. Então a gente fala que ele não é nem um benéfico nem um maléfico, porque se você tem um Sol bem posicionado, significa que você vai ter um pai extremamente amoroso, que vai ser seu guia. Agora, se você tem um Sol mal posicionado, significa que você vai ter um pai ausente. Então, muitas vezes as pessoas que têm pais ausentes não sabem muito bem por que seu pai se ausentou e a culpa não é delas, é porque o Sol está mal posicionado no mapa. Então, não estava escrito para você que seu pai fosse presente. Isso é uma surpresa, às vezes, no mapa das pessoas. O próximo planeta é a Lua. A Lua é a mãe e a mente. Então a gente fala, né? Quando a gente olha aqui no Ocidente, a gente de certa forma interpreta assim também na astrologia védica. Então, aonde está seu Sol é onde está seu guia. Você normalmente se guia por aquele signo onde o Sol está posicionado. Aonde está a Lua é aonde está a sua mente. É como você se faz brilhar naquele lugar. Então, por exemplo, se você tem uma Lua na casa 10, que é a casa do trabalho,
Mesmo que você queira ficar atrás nos bastidores, não tem como. Você vai ser ouvido e reconhecido em todos os lugares que você passar no trabalho. Agora, se você tiver um sol numa casa 10 de trabalho, com certeza você vai ascender muito rápido em sua profissão. Você vai ter essa facilidade. E o próximo planeta é Marte. Marte, ele é extremamente enérgico e resoluto. Ele é a ação. Então, aonde você tem Marte, é como você vai gerar ação naquele local. O próximo planeta é Mercúrio. Mercúrio fala de comunicação e intelecto. Então, aonde estiver Mercúrio, significa que você é uma área da vida que você vai buscar muito ou ser muito buscador, ou é uma área da vida que vai te trazer muita inteligência. Por exemplo, quem tem Mercúrio na personalidade é uma pessoa extremamente comunicativa e inteligente. Se você tiver Mercúrio na casa 3, então, maravilhoso, porque a casa 3 é a casa da comunicação. Então, significa que você vai ter uma comunicação muito hábil. Bom, o próximo planeta é Júpiter. Júpiter, ele significa expansão, ou seja, se você tem Júpiter na personalidade, significa que você é um professor nato, porque Júpiter é expansão e conhecimento. E a questão de prosperidade, se você tiver um Júpiter na casa 2, então é algo muito próspero para essa pessoa. Então, Júpiter, aonde ele estiver, ele vai te trazer prosperidade. O próximo planeta é Vênus. Vênus, ele rege a arte e relacionamentos. Então, se você tiver, por exemplo, Vênus na sua casa 1, significa que você é uma pessoa super artística. Então, é extremamente interessante ter Vênus, e até isso você vê no corpo dessa pessoa. Os venusianos, eles têm o corpo perfeito, porque faz parte de sua personalidade. O próximo planeta é Saturno. Saturno significa disciplina e limite. Saturno é um maléfico natural, né? Então, ele sempre que estiver regendo aquela casa, ele vai sempre te trazer limitações e disciplinas. E o próximo planeta é raro, por isso que a gente não chama de planeta. Já vou falar de planetas que vocês nunca ouviram falar. Por isso que a gente chama eles de grahas. Raro e Ketu, que são os próximos planetas que eu vou falar, eles não são exatamente planetas, mas eles são lidos na astrologia védica. O Raro, então, ele é um planeta que ele é extremamente materialista. Então, ele rege os exageros e os tabus. Então, aonde você tiver Raro é onde você vai ter a parte material mais difícil de você não se apegar, vamos colocar assim. Ketu já é um planeta de introspecção e desapego. Então, normalmente, a casa que você tem Ketu é uma casa que você tem, às vezes, até muita dificuldade. Por exemplo, se você tiver Ketu na casa 7, é a casa onde você, nunca vai se encontrar num relacionamento. Você sempre vai achar que os relacionamentos não estão bons para você. Se você tiver Ketu na casa 1, então você acha que você é um ET, que você não faz parte desse planeta. Você sempre se sente um peixe fora d'água. Então, Ketu e Raro, eles são maléficos, por isso que eles trazem essa conotação não tão positiva. Mas eles são extremamente importantes no momento do seu trânsito. Enfim, esse é um primeiro cenário que eu queria passar para vocês. Eu espero que ajude no seu autoconhecimento. Obrigada. Namastê.